Olá, sejam todos muito bem-vindos a este humilde canal, a mais um vídeo desse canal. Eu sou o pregador Júnior Vicente e você está no canal Remidos pelo Sangue. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Deus da Bíblia versus o Deus dos ímpios. É um tema que vai dar o que falar aí, mas paciência. Porque muita gente tem dificuldade de ouvir a verdade. E eu já gosto de adiantar no começo do vídeo já, se você veio até este vídeo achando que vai ouvir palavras que vão massagear o seu ego, este canal não é para você. Se você veio até este canal achando que vai ouvir palavras de prosperidade, que você vai ser milionário, que você vai ser cabeça e não vai ser cauda, pode esquecer, esse canal não é para você. Este canal combate essas coisas, heresias, falsos profetas. Aqui você também não vai ouvir profetada mentirosa, como está cheio aí no YouTube. E eu combato também esses mentirosos, esses falsos profetas. Então aqui você vai ouvir a verdade. A verdade que muitas vezes, aliás, eu arrisco dizer que a verdade que na grande maioria das vezes machuca, incomoda, mas é para o seu bem, para o meu bem, é para nos curar. E a verdade ela tem que ser dita, porque a internet aí está sendo um campo aberto para mentirosos, para gente que só quer arrancar dinheiro fácil das pessoas sem precisar trabalhar. Então, meus irmãos, o que eu quero com esse vídeo? De uns anos para cá, mas especificamente de 2020 para cá, o mundo tem tomado um rumo completamente esquisito. Mas para quem já leu minimamente a palavra de Deus, a Bíblia, já abriu a Bíblia e folheou alguns dos seus evangelhos, sabe que o que está acontecendo são as profecias que Jesus e os seus apóstolos já falavam na palavra de Deus, o que iria acontecer. E exatamente neste vídeo eu quero mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas escritas para o povo de Tessalônica. Na passagem que eu vou ler, ele cita o comportamento que as pessoas, os comportamentos, na verdade, no plural, que as pessoas teriam nos últimos dias. Então, existe um comportamento que as pessoas estão tendo, e não é qualquer pessoa, tá? São os ditos cristãos. É a apostasia. E o que é a apostasia? A apostasia é a simples atitude, o simples comportamento de virar as costas para a sã doutrina da palavra. É virar as costas para Deus e deixar de acreditar no verdadeiro evangelho e começar a acreditar em fantasia, em lorota, em fábulas, como diz o apóstolo Paulo. Então as pessoas abandonam a Deus para acreditar em fábulas, em palavras que massageiam o seu ego, que fazem com que as pessoas encham as igrejas, e igreja cheia não é sinônimo de Deus estar lá, não é sinônimo de que a palavra de Deus está sendo pregada neste lugar. É porque lá estão massageando o ego das pessoas, estão falando aquilo que agrada os seus ouvidos, para que elas possam voltar e encher a conta bancária desses falsos mestres, desses falsos pastores, desses falsos apóstolos e falsos profetas. Então eu estou falando aqui do que? Da apostasia. A apostasia é um comportamento que é inerente somente aos cristãos. Por quê? Porque quem não é cristão, ele já não acredita em nada.
Então ele não tem como apostatar da fé, porque a apostasia é apostatar da fé. A doutrina genuína pela qual os apóstolos foram presos, torturados e mortos, para que chegasse até nós. E a própria palavra diz, Paulo dizendo, que chegaria um dia em que as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos para a palavra genuína. O que significa isso? Que a verdade pregada ia incomodar as pessoas, elas não iam querer ouvir. Então é isso que está acontecendo. E a apostasia, ela é um comportamento que está se tornando viral. E o problema da apostasia é que ela não anda sozinha. Como ela é um comportamento inerente aos cristãos, ela vem acompanhada da falta de temor a Deus. Elas andam de mão dada. A apostasia e a falta do temor a Deus. Uma vem seguida a outra. Uma chama a outra. Uma convida a outra para andarem juntas. E o que é o temor a Deus? O que é temer a Deus? No hebraico, que é como o Velho Testamento foi escrito, no hebraico, temor significa significa medo, reverência moral, sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Logo, a falta de temor que vem acompanhada da apostasia, a pessoa deixa de ter medo de Deus, porque tem muito pastor que fala, não, você não precisa ter medo de Deus, que Deus é só amor, é só I love you. Não, irmãos, nós temos que ter medo de Deus, porque Ele é poderoso, Ele é soberano. Então nós temos sim que ter medo de Deus. Mas com o passar do tempo, quando você passa a caminhar com Ele, este medo deixa de existir, porque você obedece a Ele. Então a pessoa que não tem mais o temor a Deus, ela perde o medo, perde a reverência moral. Você não pode se dirigir a Deus de qualquer maneira. Fala, ô mano, e aí? Bom dia, mano, beleza? Eu estou precisando de uma bênção aí, um emprego. Não é assim que você se dirige a um Deus Todo-Poderoso. Não é falando também o cara lá de cima. Ele não é o cara lá de cima, ele não é o seu brother de boteco. Ele não é o seu colega de trabalho. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E a falta de temor, a pessoa, em vez de ter um sentimento profundo de respeito, ela perde completamente esse sentimento. E em vez de ser obediente a Deus, ela é desobediente. Ela se transforma numa pessoa raivosa, que tem ódio de Deus, que tem raiva de Deus. Então, o temor é isso que significa. E esses dois comportamentos, eles têm aumentado de maneira assim assustadora. Mas é profecia se cumprindo, e não tem nada que possamos fazer. E vem criando raízes na sociedade contemporânea como um todo. Como um todo, o que eu quero dizer? Os cristãos, alguns, estão apostatando da fé. Estão sendo apóstatas e perdendo o temor a Deus. E aquele que já não cria, continua mais incrédulo ainda. Então isso está enraizado. Isso tem entrado dentro dos templos e dentro das igrejas que somos nós. E tem criado raiz. E como diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, Paulo está lá descrevendo o comportamento das pessoas nos últimos dias. E esses comportamentos
Esses são só dois, tem muito mais, né, neste capítulo. Esses dois vieram para ficar. E por que vieram para ficar? Vamos ler lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Sabe isto, nos últimos dias. Que últimos dias Paulo está dizendo? Está querendo se referir aos nossos. Na verdade, os últimos dias, eles são contados desde o dia em que Jesus nasceu. Mas Paulo está falando aqui no futuro. E últimos, no grego, que é a língua que foi escrita o Novo Testamento, últimos significa eschatos, que significa último, finalmente, referindo-se ao tempo, posição e grau de valor. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que, finalmente, no fim dos tempos desse mundo, lá nos últimos dias, sobrevirão dias difíceis. E por um acaso nós estamos vivendo dias fáceis? Não estamos. Paulo está falando dos nossos dias. Não que naquela época em que Paulo escreveu a carta, não existiam pessoas assim. Mas é que nos últimos dias, esses comportamentos, eles iriam se intensificar. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eschatos também significa o fim da Terra, não do planeta. Não é o planeta. Mas é o sistema que nós vivemos na Terra. Porque os homens serão egoístas. Quantos de vocês não conhecem uma pessoa egoísta, muito egoísta? Avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Nós nunca vimos tanta blasfêmia contra o santo Deus como nesses últimos dias. E esses quatro dias aqui que é do carnaval, quem assiste aí vai ver quanta blasfêmia serão proferidas visualmente no carnaval. Tudo para testar a paciência de Deus. Mas o que estão fazendo é o contrário, estão atraindo a ira dele. Já teve uma amostra grátis em 2020, não aprenderam. E vão querer pagar para ver agora. E depois do carnaval nós vamos ver o que é que vai acontecer. Desobedientes aos pais. As crianças hoje nunca foram tão mal criadas, tão desobedientes. Os jovens nunca foram tão como é que eu posso dizer? Nunca foram tão mal educados, perversos. Essa é a geração mais perversa que já existiu. Ingratos. As pessoas são ingratas. Você ajuda, a pessoa fala mal de você. Quando não muito, ela se volta contra você, tentando até te matar. Ímpios. Eu vou parar aqui. Depois, quem quiser, continuar lendo aí. Ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio é a pessoa que é perversa, criminosa, hostil a Deus, culpada de pecado contra Deus e contra o homem. São pessoas que vivem de maneira contrária aos mandamentos e à vontade de Deus. Esses são os ímpios. E eles criaram um Deus para eles, que mais para frente nós vamos falar. Eu estou só na introdução. Então,
Os ímpios criaram um Deus para eles porque o Deus da Bíblia não agradou. Então, o apóstolo Paulo, o que ele está explicando aqui para Timóteo, nesta carta? Timóteo, que era o aprendiz dele, falando: ó, Timóteo, nos últimos dias haverão pessoas com esse tipo de comportamento, e que essas pessoas, elas, além de terem esses comportamentos, elas rejeitariam a sabedoria que vem do alto. Sabedoria essa que é de Deus, que é baseada na moral, na ética e nos bons costumes. Então as pessoas abandonaram isso. Elas não querem saber do que Deus tem para ensinar. E o que ia acontecer? Essas pessoas, elas se entregariam de corpo e alma e mente, seguindo e adotando como verdade absoluta as tendências e os comportamentos do mundo. E quando eu digo do mundo, eu estou me referindo ao modo de viver, pensar, falar, vestir e se comportar dos ídolos que essas pessoas criaram para elas. Ou eu estou louco? Não, eu não estou louco! Eu não estou louco! Que não é isso que está acontecendo. Então essas pessoas, elas passariam a imitar atores, atrizes, artistas e cantores, tomando eles como exemplo de ética, moral e bons costumes. Tanto o ímpio quanto o dito cristão. Porque hoje, nesses 4 dias, está cheio de dito cristão aí pulando carnaval. Um exemplo de apostasia é esse pastor aí abençoando o carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Então, a coisa está degringolando, está ladeira abaixo. Então essas pessoas, elas adotariam comportamentos de atrizes, atores, cantores e artistas. Um exemplo, o enredo das novelas, que eu não preciso nem dizer aqui de que emissora eu estou falando, frequentemente, na sua grande maioria, inclui críticas a valores tradicionais de comportamento reservados às mulheres na sociedade. Que comportamentos reservados à mulher na sociedade são esses? Fidelidade ao marido, cuidar dos filhos, ser uma mulher recatada, que se veste recatadamente, que não seja rixosa, ou seja, uma mulher que está sempre querendo bater de frente com o marido. Então, as novelas desse lixo de emissora, eles fazem tudo ao contrário do que Deus estabeleceu. E isso inundou a cabeça das pessoas. E não é só das mulheres, não. Os homens também. Então as novelas, elas colocam comportamentos que são reservados às mulheres, mas ao contrário. Então a mulher tem que se casar, se relacionar com o homem. E as novelas mostram o quê? Que pode mulher com mulher e homem com homem. Está tudo certo. Logo, logo vão fazer novela aí, colocando adultos se relacionando com criança. Não vai demorar muito. Então, o que eles fazem aqui? E o que são os valores tradicionais de uma sociedade na qual a nossa sociedade foi alicerçada? Os pilares da nossa sociedade estão alicerçados nos princípios judaicos cristãos, que são patriarcado, querem derrubar de qualquer jeito o patriarcado,
que quem manda na casa é o homem. A última palavra é do homem. E isso não significa que a mulher é capacho do homem, que ela tem que apanhar, que ela tem que ficar quieta, não pode dar opinião em nada, não é nada disso. Mas o feminismo, ele trouxe que o homem não tem que ser o patriarca de nada, que isso é balela, que a sociedade quer empurrar isso goela abaixo. Que mais? Fé em um único Deus. Que família é um homem, uma mulher e a prole que nasceu desse relacionamento. E o feminismo vem incutir na cabeça das pessoas que família pode ser homem com homem, mulher com mulher, e ter uma criança adotada é família. Não é e nunca vai ser família. Então esse é o alicerce no qual os pilares de uma sociedade estão baseados. Nos moldes e nos princípios judaicos cristãos. E querem destruir isso. Porque eles têm raiva, porque a Bíblia fala que família é homem, mulher e seus filhos. Querem tirar o nome de pai da identidade. Querem eliminar o dia dos pais, das mães, se é que já não fizeram isso. Por quê? Para fazer tudo, porque são pessoas usadas pelo inimigo. Para fazer tudo aquilo que Deus odeia. Para fazer tudo ao contrário do que Deus criou. E que mais? Cantores e artistas. Então, esses artistas que estão aparecendo aí, eles romantizam o quê? Por exemplo, a masculinização da mulher. Essa moça à direita aí, toda fortona, ela está masculinizada. Um atributo que é específico do homem. E que estão fazendo a mulher se masculinizar. E que mais que eles seguem? Eles seguem pessoas que romantizam também a feminização do homem, atributo específico da mulher. Veja aí esse Vitão se vestindo como uma mulher. Tem fotos dele com unha pintada, até com batom. E quantos homens nós não vemos na rua aí se comportando como mulheres? Esse outro do lado dele é o filho do Leonardo. Feminizados, parecem meninas. Por quê? Satanás tem na cabeça dele assim: Deus é meu inimigo. Ele criou o homem e a mulher. E que os dois têm que se juntar para fazer uma família. Então, eu vou fazer que homem com homem, mulher com mulher, adotando uma criança, serão famílias também. Tanto que tem um vídeo meu aqui dizendo, eu leio lá uma lei, um projeto de lei, que querem tornar isso normal. O pai se relacionar com os filhos, é uma bagunça. Tá aí, vou deixar o card aqui em cima. Então, as pessoas estão seguindo esse modelo. É um modelo satânico. Que mais? Seguem pessoas que romantizam a feiura. Essa embaixo é eu não vou nem falar o nome dela, que é capaz de tomar um processo, já vou avisando. Não tem dinheiro para pagar advogado. Ela trabalhou muitos anos no SBT. Olha como ela era à esquerda e como ela está agora. Ela incutiu nela, ela romantiza. Ela incutiu nela o sentimento de romantizar a feiura e acha que está bonita. É o complexo do Batoré. E você pensa que é bonito ser feio, que é bonito ser feio, que é bonito ser feio. É esse tipo de coisa que está acontecendo no mundo. E é profético isso. São os comportamentos em que Paulo cita na carta a Timóteo. Romantizam a obesidade.
eles tomam como exemplo pessoas que romantizam também a obesidade. Essa moça de vestido vermelho aí do lado esquerdo, no fim da foto, na parte inferior do lado esquerdo, essa moça se chamava Jamie Lopes. Não, você não escutou errado não, ela chamava. Ela era a musa da beleza obesa. E sabe por que não chama mais? Porque ela morreu de infarto fulminante por causa do preço da picanha? Não. Por causa do preço do café? Não, também não. Morreu de infarto fulminante por causa da obesidade. E eles passam para as pessoas que isso é bonito, é glamuroso, é saudável. E o que mais? Glamorizam também o crime. Glamorizam o crime e o uso de entorpecentes. Então hoje a maioria dessas menininhas novas, aí até mulheres mais velhas, elas glamorizam o criminoso. Que o criminoso que é o homem da vida delas. Só que depois de um tempo com eles, elas vão ver que elas casaram com o próprio diabo. Então, o homem trabalhador hoje é tratado como porcaria. O homem que levanta às 5 da manhã para sair, sai, pega ônibus lotado, metrô lotado, trem lotado. Alguns não têm dinheiro nem para pegar condução, vai de bicicleta, vai a pé. Esses homens são descartados. Não, isso aí é rapado desse aí, eu vou querer isso aí para quê? Para atrasar a minha vida? É assim que as mulheres pensam hoje. Só que elas já estão percebendo o tamanho do buraco que elas se enfiaram. Porque os homens acordaram. Então, meus irmãos, é isso que acontece com pessoas que se afastam de Deus. Lá em Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7, o rei Salomão vai nos ensinar como é que nós adquirimos a verdadeira sabedoria. Porque essas pessoas, elas se consideram sábias. Atores, artistas, cantores, eles acham que eles são o supra-sumo da sabedoria. Mas aqui o rei Salomão vai nos ensinar quando que se inicia a sabedoria de uma pessoa. Será que é ela viajando em vários países, fazendo shows, como os cantores aí fazem? Não é. Será que é interpretando, então, vários personagens, como os atores e as atrizes fazem? Não, também não. Também não é. Será, então, que é quando nós ingressamos numa universidade? Bom, aí sim, né? A gente está entrando na universidade, né? Graduadão lá, pá. Então, eu estou adquirindo sabedoria. Sim, sabedoria do mundo. Mas sabedoria para viver neste mundo não é na faculdade que você adquire. Bom, então você deve estar se perguntando, então, com certeza, é quando eu faço minha pós-graduação, meu doutorado, meu mestrado. Não, também não. Bom, se não é, então deve ser quando eu entro numa empresa e chego a CEO da empresa, presidente, né? Eu monto a minha própria empresa. Não, isso é tudo besteira. Sabedoria do mundo, que só serve para aqui, só vai ficar aqui. Então agora com certeza é. Quando nos tornamos pais e mães, aí nós adquirimos sabedoria suprema. Não, também não. O rei Salomão diz lá, Provérbios capítulo 1, versículo 7, parte A, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo nós chegamos à conclusão que quem perde o temor a Deus não é sábio. E na parte B do versículo ele vai explicar o que a pessoa que não tem temor a Deus é. Versículo 7, parte B. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução.
Então, aqueles que têm falta de temor a Deus, não são sábios, são tolos. E todos esses que eu citei aqui, atores, atrizes, artistas, cantores, são tolos. São todos tolos. Quer ver o exemplo de uma pessoa tola? Presta atenção nesses vídeos que eu vou mostrar em seguida. Todas essas formas de expressão da sexualidade são dons que Deus concede aos seus filhos e filhas. São dons que Deus concede aos seus filhos e filhas. Que aquele Deus que lá no Antigo Testamento era homem, apenas homem, no Novo Testamento ele vai se abrir, ele vai se permitir conhecer que Deus pode ser homem ou mulher, que Deus pode ser homem ou mulher, ou não ser nada, que Deus pode ser travesti, transgênero, que Deus pode ser uma drag queen, um crossdresser, que Deus pode ser gay, lésbica, por esse Deus que é travesti. Se eu sou uma mulher transgênera, Deus também é transgênero. Eu não sei nada. Que Deus pode ser travesti, transgênero, que Deus pode ser uma drag queen, um crossdresser, que Deus pode ser gay, lésbica, por esse Deus que é travesti. Se eu sou uma mulher transgênera, Deus também é transgênero. Eu não ouvi o que eu ouvi? Esses e muitos outros são os tolos que Provérbios se refere. A palavra temor, como eu já disse no começo, ela significa uma pessoa ser perverso, idiota. Esses e muitos outros são os tolos que Provérbios se refere. A palavra temor, no hebraico, irá, como eu já tinha dito, significa medo, reverência, moral. E tolo ou louco, em outras traduções, o que significa? No hebraico, evil, significa perverso, ser idiota, ou seja, tolo é todo aquele que não crê em Deus. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Não obedece e ignora a sabedoria e instrução divina. Provérbios, ele não está se referindo a um simplório, uma pessoa simples que não tem estudo, não tem cultura, não. Ele está se referindo a um pecador, um velhaco, que propositadamente engana, ludibria, é enganador. Provérbios tem uma mensagem de moralidade para os ímpios. E agora se tornou muito comum esses mesmos ídolos que essas pessoas idolatram, veneram, imitam, tomam para si como exemplo de alguma coisa, opinarem sobre Deus e Jesus, sendo que, na verdade, eles sequer jamais leram um único versículo da Bíblia, nunca abriram a Bíblia. E quando leem, pegam versículos isolados. E os que leram, eles não gostaram do que Deus diz lá, do que os apóstolos dizem lá. Eles não gostaram de que Deus é um Deus moral. Ele tem moral, ele tem ética, e ele preza pelos bons costumes, coisas que as pessoas hoje não querem viver mais. Eles não gostaram da verdade que Deus e Jesus falam na palavra. Por quê? Porque bate de frente com o comportamento deles. Porque condena o comportamento deles. E o seu modo de viver.
Então resolveram criar um Deus, um Jesus, que não é bíblico. Um Deus e um Jesus que aceita os seus modos de viver, de falar, de vestir, de se comportar, suas práticas mundanas. Um Deus e um Jesus que não condena. É um Deus e um Jesus que é igual aqueles 3 macaquinhos. Não vê, não ouve e não fala. É esse Deus que criaram para eles. Que não exige renúncia, mas que apoia os seus pecados. Pecados aqui é transgressão das leis divinas. Eles transgridem a lei de Deus. Eles cospem nas leis de Deus. Eles dão uma banana para as leis de Deus. E esse Deus que eles criaram diz para eles assim: o importante é ser fiel a si mesmo. Busque o que te faz feliz, ou seja, pode se drogar, beber, sair com um monte de... trocar de parceiro a cada 10, 20 minutos. Te faz feliz isso? Manda bala. Seja feliz do seu jeito. Você é homem, seja feliz com outro homem. Você é mulher, seja feliz com outra mulher. Você é um pervertido, tarado, sem vergonha, maldito, se aproveita dos pequenos. Esse é o Deus que eles criaram para eles. E sejam felizes do seu jeito, sem culpa, sem arrependimento, sem peso na consciência. Ó, relax, paz e amor. Eu sou um Jesus que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Entendeu? Eles criaram um Jesus, um Deus hippie para eles. É um Deus e um Jesus que dá um tapa no cigarrinho de orégano de vez em quando. Né? É esse Deus e Jesus que criaram para eles. Então agora eu vou entrar na palavra. Nós vamos conhecer o Deus da Bíblia e o Deus dos ímpios. Na palavra. Não é da minha cabeça, que eu vi. Não, é na palavra. Então primeiro nós vamos ver o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele criou o homem, a mulher e os animais. E onde está isso? Gênesis 1, 25, versículo 25, 26 e 27. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie. E os animais domésticos segundo a sua espécie. Então, animais selvagens, leão, onça, tigre, urso, animais que são difíceis de ser domesticados. E fez também os domésticos segundo a sua espécie. Cachorro, gato, né, e outros animais aí. E todos os répteis da terra segundo suas espécies. Cobra, lagarto. Deus viu que isso era bom. Então Deus, ele criou lá. O leão é leão. O urso é urso. O macaco é macaco. A cabra é cabra. O porco é porco. A cobra é cobra. Cada um na sua espécie. Versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Aqui, Deus está falando, obviamente, com Jesus e o Espírito Santo. E quando ele diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não está dizendo semelhança física. Ele está dizendo na semelhança ética, moral, de raciocínio e de bons costumes. Deus criou o homem à sua imagem e o criou à imagem de Deus. Criou homem e mulher.
criou homem e mulher. Não criou, ele criou Adão e Eva. Não criou Adão e Ivo, nem Eva e Ada. Então esse é o Deus da Bíblia. Agora vamos para o Deus dos ímpios. O Deus dos ímpios diz que o homem e mulher, o homem e a mulher, eles podem ser o que eles quiserem. A mulher pode ser homem, o homem pode ser mulher. Que as pessoas podem acordar pela manhã e se identificarem com alguma outra coisa. Por exemplo, acordou de manhã e falou: cara, hoje eu estou me sentindo como um cachorro. Eu vou ser um cachorro. Aí no dia seguinte acorda, fala: hoje eu estou me sentindo um porco. Eu vou ser um porco hoje. E tem outros que acordam de manhã e falam: olha, sei, eu estou meio cansado dessa vida de adulto, sabe? Hoje vou me transformar numa criança. Eu me sinto uma criança, então eu vou ser uma criança. Outros querem se parecer com ovelhas. Então, o ser humano, segundo o Deus dos ímpios, ele pode ser híbrido. Que não existem só dois sexos. Que existem vários. As pessoas são híbridas. Ela acorda de manhã cedo e resolveu ser outra coisa. Então, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês algumas fotos. Por exemplo, a foto dessa mulher aí. Ela se chama Judith Butler. Ela esteve aqui lá em 2018, se eu não me engano. Não tenho muita certeza. Ela é uma inglesa aí que se identifica com um homem. E veio trazer o lixo dela, esse lixo LGBTQIA+, esse lixo de gênero, né, para o Brasil. E ela espalhou isso pelo mundo. Ela viajou o mundo afora dando palestra aí. E tem muitas pessoas que foram lá ouvir essa mulher falar. E ela trouxe esse lixo para o Brasil também. E ela não aprendeu isso sozinha. Ela é discípula, assim como todas essas feministas, essas mulheres que batem no peito, falam: nós somos independentes, meu corpo, minhas regras. Então ela aprendeu dessa outra mulher aí, chamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir é uma francesa que já está no colo do capeta, que é considerada a mãe do feminismo. Entendeu? Ela é a mãe do feminismo. Ela incutiu na cabeça das mulheres que as mulheres podem ser independentes dos homens. Que retirar as crianças do ventre é lícito, é legal. Seu corpo é seu, você faz o que você quiser. E tem gente que idolatra essa mulher. Tem ela como se fosse uma deusa. Mas ela também foi usada, assim como essa Judite, foram usados pelo diabo. Para quê? Para perverter a criação de Deus. O diabo já fez um trabalho principal lá no Éden, fazendo o ser humano pecar, que no caso é Adão e Eva. Então essas são discípulas do diabo. Então esse é um retrato do Deus que criaram para eles. Próximo. Quem é o Deus da Bíblia? É o Deus que criou o casamento. Gênesis 2:27. Vai dizer assim: Deus criou o homem à sua imagem, o criou à imagem de Deus. Criou homem e mulher. Ou seja, aqui Deus está instituindo a família, o casamento. E no 28 ele continua: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam na terra. Não tem como aparecer a luz
se as duas tomadas forem com ponta. Uma tem que ser vazada e a outra com ponta para poder entrar e dar a luz. Eu estou fazendo a alusão aqui de um homem e uma mulher aumentando a família, frutificando. Não tem como dois plugs darem a luz. Então, Deus instituiu o casamento, homem e mulher, e ponto final. Goste você ou não. Em Mateus 19:5, continua. E disse, portanto, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então esse é o Deus da Bíblia. Ele criou o casamento, disse que não se separa por qualquer motivo bobo, que Deus criou homem e mulher para se relacionarem e frutificarem e encher a terra, e que o homem ele tem que deixar o pai e a mãe constituir a sua própria família. E quando ele faz isso, quando ele se casa com a sua escolhida, com a sua mulher, os dois se tornam uma só carne. O que significa isso? Então, uma só carne significa o quê? Que o que dói em mim, dói na minha esposa, e vice-versa. Se ela está mal, eu também estou mal, e vice-versa. Isso significa uma só carne. E o Deus dos ímpios? O Deus dos ímpios diz assim, que o casamento tradicional é coisa do passado, é ultrapassado, é coisa de museu. E que todos são livres para ter um casamento homoafetivo, casar com animal, né? Casar com os pequenos, casar com bonecas, casar com boneca, com robô, é maluquice. Casar com mais de uma mulher. Né? Essas fotos que vocês estão vendo aí, são pessoas que perderam o juízo. Aí uma casou com robô, a outra casou com um golfinho. Não é montagem, isso aqui não é brincadeira não, é verdade. O outro, a outra casou com uma boneca. Então, as pessoas são malucas, estão ficando loucas. Essa doutrina que essa mulher trouxe, enlouqueceu as pessoas, principalmente os jovens. Esse homem casado com essas 4 mulheres é uma série que tem na TV a cabo, que, para surpresa de muitos e não para minha, das quatro mulheres que ele casou, acho que sobrou uma. Porque o casamento não deu certo. É um tipo de casamento que não dá certo. Porque Deus fez o casamento um homem e uma mulher e acabou. Quando você quer agregar mais pessoas, não vai dar certo. Pode durar aí muito tempo, mas não vai dar certo. Uma hora, essa corda vai estourar. E vejam aí nessas fotos, né, pessoas se comportando como animais. Por causa dessa doutrina, desse besterol que essa Judith Butler veio trazer para o nosso país. A ideologia de gênero. Sendo que a única ideologia que é válida é a ideologia de Gênesis, e não a de gênero. Porque você pode trocar o seu órgão genital. Você é homem e você troca o seu órgão genital pelo órgão genital de uma mulher, você vai continuar sendo homem. Não é porque você trocou que você é mulher, porque a biologia você não muda. E muitas pessoas que tomaram esse rumo, que seguiram por esse caminho, muitas estão em depressão, viciadas em entorpecentes, e muitas outras tiraram a própria vida. Porque isso é maluquice.
Veja essas fotos, gente se comportando como ovelha, a outra se comportando como um porco. O outro casal ali, o cara é homem, mas é mulher e ao mesmo tempo é cachorro. Então olha o nível de maluquice que essas pessoas chegaram. Por quê? Porque estão afastadas de Deus. Desprezaram a sabedoria de Deus. Desprezaram as escrituras, onde constam a sabedoria de Deus. E esse é o mundo que o inimigo quer. O próximo, Deus da Bíblia exterminou pecadores que não se arrependeram de seus pecados. Gênesis 6, do 5 ao 13, diz assim: E o Senhor viu que era grande a maldade do homem sobre a terra. Engraçado, né? Parece que aqueles tempos voltaram. E que todos os pensamentos e intenções de seu coração eram maus em todo o tempo. Então o Senhor se arrependeu, e o arrependimento de Deus aqui não é igual ao nosso. Ele sentiu dor e pesar por ter que destruir a humanidade. Se arrependeu de haver criado o homem na terra e feriu o seu coração. Versículo 7, e o Senhor disse: exterminarei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver criado. Versículo 11, e a terra estava corrompida diante de Deus, e estava cheia de violência. Engraçado, né? São os tempos que nós estamos vivendo. Isso já aconteceu. E Deus tomou uma atitude. E vai acontecer de novo, só que não é com água. Porque Ele prometeu que não acabaria mais, exterminaria mais ninguém com água. Mas vai ser com fogo. Até o arco-íris, que é a prova dessa aliança, dessa promessa que Deus fez, esse povo do LGBT tomaram para si o arco-íris. Veja o que diz em Ezequiel 8:17. E ele me disse, aqui é Ezequiel dizendo, e Deus me disse: tu vês, ó filho do homem, não bastam para a casa de Judá as abominações que eles fazem aqui. Eles também encheram a terra de violência e voltam a provocar a minha ira. E eis que dirigem a vara para o seu rosto. Deus aqui está tendo um particular com Ezequiel, e Deus está mostrando para Ezequiel que o povo entrava para dentro do templo dizendo ir adorar a Deus, mas eles acendiam velas, faziam deuses de barro, tinham uma salinha secreta onde eles entravam e faziam todo tipo de abominação. E aí Deus diz, além deles fazerem isso, eles estão enchendo a terra de violência. Porque o coração que estava voltado para Deus, agora se afastou de Deus. E eles voltam a provocar a minha ira. E eis que dirigem a vara para o seu rosto. Ou seja, Deus está dizendo, eles estão provocando a minha ira, e a única coisa que eles estão atraindo para eles é o meu juízo. Então, esse é o Deus da Bíblia, que executa juízo, que se ira, e que não aceita ser trocado por outra coisa. Ele não cede a sua adoração para qualquer outra coisa. E o Deus dos ímpios, o que ele diz? Eu sou um Deus de paz. Paz e amor, bicho. Sabe como é? Paz e amor, né? Tudo tranquilo. Eu amo vocês, mesmo vocês
dando uns pega no cigarrinho de orégano, mesmo vocês roubando, fraudando, adorando outros deuses, matando, enganando, fazendo tudo aquilo que eu abomino, fazendo tudo aquilo que é contrário à Bíblia. E sabe o que é melhor? Ele não exige renúncia. Esse Deus não exige renúncia, nem arrependimento. Não precisa se arrepender, não. Pode continuar fazendo tudo que vocês fazem, que está na telha de vocês. Pode, você é cristão, vai lá pular carnaval, não tem nada demais. É alegria, vai lá, pula carnaval, não tem problema nenhum. Né? Tudo que façam como a música da rainha dos baixinhos, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu sou o Deus de vocês. Tudo que vocês quiserem eu vou dar para vocês. E ainda no final da vida, né, dessas pessoas, essas pessoas vão para o céu. Fala, você vai para o inferno. Para com isso. Você vai balela, é besteira. Não tem inferno nenhum, vocês vão tudo para o céu. Todo mundo, né? É a doutrina da universalidade. Vai todo mundo ser salvo. Ou seja, é um Deus que faz vista grossa para os pecados das pessoas. 1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ah, que bom, eu não sou injusto. Então eu vou herdar o reino de Deus. Ah, que bom, nossa. Eu pulo carnaval, fumo maconha, roubo, saio com homem, saio com mulher, mas eu não sou injusto, então eu estou salvo. Não, a lista continua. Não vos enganeis, nem os devassos, que está cheio hoje, né? Hoje, amanhã, segunda e terça. Nem os idólatras, são aqueles que eu falei no começo, que idolatra ator, artista, atriz, né? Cantor, nem os adúlteros, que hoje o pau quebra aí fora, né? Adultério hoje é mato aí. Hoje, amanhã, até terça-feira é só festa. Os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, continua no 10. Né? Hoje também é expediente dos ladrões. Desses bloquinhos, nesse carnaval aí, os ladrões hoje estão fazendo hora extra. Nem os avarentos, não ajuda ninguém. Só guarda para si e vê o vizinho passando necessidade, o familiar, e não estou vendo nada. Os bêbados, hoje é dia de vocês, hoje é dia dos bêbados. Nem os mentirosos, né? Quanto mentiroso hoje vai se lambuzar aí. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então esse Deus que o ímpio criou é um Deus mentiroso, é um Deus só para massagear o seu ego e para deixar você pecar à vontade, que não vai ter consequência nenhuma. Próximo Deus da Bíblia, ele amaldiçoa e pune pecadores que não o obedecem. Deuteronômio 11, versículo 1, 26, 27 e 28, diz assim: ama, pois, ao Senhor teu Deus, e observa as suas ordenanças, seus estatutos, seus preceitos e os seus mandamentos em todo o tempo. Não é só de vez em quando. Versículo 5. E o que vos fez no deserto, até chegardes a este lugar, e o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os engoliu, com suas famílias e suas tendas, e tudo o que existia entre eles, no meio de todo o Israel. 7.
vossos olhos viram todos os grandes feitos que o Senhor fez. 11. A terra em que passais para a possuirdes é terra com montes e vales, bebe as águas da chuva do céu. 12. Terra que o Senhor teu Deus cuida, os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, do começo do ano até o fim do ano. 13. E se obedecerdes os meus mandamentos, que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o seu coração e de toda a sua alma. 14. Então darei chuva a seu tempo, a tua terra, e extemporânea e a tardia, para que recolhas teu grão, teu mosto e teu azeite. Resumindo aqui, Deus puniu Abirão, Datã, e eles eram incrédulos, eles não obedeciam o que Moisés falava, que vinha direto de Deus. Então eles blasfemavam, eles tiravam barato, né? Isso serve de alerta para você hoje, que blasfema do Evangelho, que ri do Evangelho, que faz piada do Evangelho. Então eles eram completamente desobedientes. E o que Deus fez? Deus abriu a terra e engoliu eles, com família, com tenda, com tudo. Foram engolidos pela terra. Então Deus, o Deus da Bíblia, ele não é um Deus fofinho, não. Ele não é um Deus paz e amor, ama todo mundo, que essa gente prega. Ele é um Deus de justiça também. Ele é amor? Ele é amor. Mas ele também é um Deus de justiça. E o amor dele não se sobrepõe à justiça. Então, ele ama todo mundo. Agora o Deus do ímpio, ele é um Deus que ama todo mundo. Tolera tudo, é democrático, coisa que o Deus da Bíblia não é. Democracia é coisa de ser humano, é coisa de política. Deus não é democrático. Entendeu? Não tem o centrão na fé. Se você seguir a Deus, tem uma consequência. Se você seguir ao inimigo, tem outra consequência. Deus diz, você tem que me seguir. Não tem outro caminho para você seguir. Ou sou eu. Então democracia é coisa do ser humano. Né? E esse Deus do ímpio, ele tolera tudo, ele ama todo mundo, ele é um Deus democrático, está sempre contente com o verme miserável pecador que nós somos, nunca vai punir ninguém, imagina, não vai punir ninguém. Afinal, ele é só amor, é só amor. Mesmo que continuemos chafurdando no pecado, mentindo, adulterando, traindo, se corrompendo, está tudo certo. Vai todo mundo para o céu com a asinha de anjo e a auréola. Romanos 3, 23, 24, 25 e 26. Vai dizer assim, pois todos pecaram, 23, e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo é pecador. E está destituído da glória de Deus. Não tem direito a nada, a não ser pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Pelo sangue santo, sangue puro vertido dele naquela cruz. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio de redenção, da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus foi moído na cruz no meu e no seu lugar. Não existe um único justo na terra, a não ser aquele que é justificado pelo sangue de Jesus Cristo, que abandona o pecado, se arrepende do pecado e se entrega a ele. Esse é justificado.
25. A quem Deus expôs como propiciação no meu e no seu lugar. Era para nós termos sido chicoteados, cuspidos na cara. Era para nós termos sido pregados naquela cruz. Mas Ele tomou o nosso lugar. Ele comprou a cédula de dívida que estava na mão de Satanás. Ele comprou para Ele. Falou, ó, eu estou comprando essas pessoas com o preço do meu sangue. Então eles agora são meus. Mas não é só porque Jesus fez isso, está todo mundo salvo, não. A sua parte, a minha parte, nós temos que fazer. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Deus tem um limite de tolerância. E esse limite já está acabando. Do grego, anokie, significa paciência. A paciência de Deus, as pessoas pecam sob a paciência de Deus. Então hoje, começou ontem até terça, as pessoas estão aí no carnaval, pecando à vontade, fazendo tudo aquilo que não fazem durante o ano, sob a paciência de Deus. Essa paciência de Deus é um tempo que Ele dá para você se arrepender dos seus pecados. Só que no meio dessa paciência, Deus pode ceifar sua vida. E você ser condenado o resto da vida por toda a eternidade ao castigo eterno. Então, não abuse da paciência de Deus. No tempo de Noé, as pessoas abusaram da paciência de Deus. E qual foi o limite da paciência dele? Foram 100 anos para Noé construir a arca e convidar as pessoas que quisessem entrar na arca para ser salva. Sabe o que aconteceu? Só 8 se salvaram. Noé e a sua família. Porque o resto abusou da paciência. Fala, Noé, para de falar besteira, cara, você é maluco. Ih, esse Noé aí, ó, ele já está velho, o tico e teco já não está batendo mais. Tiraram o barato de Noé. Zombaram de Noé. Porque naquele tempo não chovia. Quando Noé anunciou que viria um dilúvio, uma chuva, que ia inundar a terra, as pessoas riram dele. Falaram, Noé, você é maluco, velho. Noé, você tá... Noé, para com isso. Você tá ficando maluco. Nunca choveu, a gente não sabe o que é chuva. Como é que vai inundar a terra inteira? E foram pegos de surpresa. Muitos dos que estão aí hoje, bebendo, fazendo a farra, vão ser pegos de surpresa, como foram na época de Noé. O Deus da Bíblia, Ele diz, todo aquele que vive pela carne me desagrada. Romanos 8, 5, 6 e 7, os versículos. Porque os que vivem segundo a carne inclinam-se para os desejos da carne. Mas os que vivem de acordo com o Espírito inclinam-se para os desejos do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. 7. Por isto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Resumindo aqui, em Romanos está dizendo que todo aquele que vive segundo a carne, o que é viver segundo a carne? É fazendo tudo aquilo que dá na veneta. Ele só se inclina para estas coisas. E todo aquele que se inclina, que vive de acordo com o Espírito, e o Espírito que é o Espírito Santo de Deus, este
inclina-se para os desejos do Espírito. E o que é os desejos? Quais são os desejos do Espírito? Santidade, oração, leitura bíblica, arrependimento. Esses são os desejos do Espírito. E os desejos da carne? Estão lá em Gálatas 5,19. Vamos ler também. Gálatas 5,19 ao 23. As obras da carne são manifestas, as quais são, e hoje estão manifestando o quê? Os desejos da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, facções, dissensões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Depois, se você quiser ler o resto. Esses são os desejos da carne, pelos quais Romanos 8 está falando que as pessoas se inclinam. E elas estão se inclinando hoje. E o que atrai isso para essas pessoas? O que a inclinação da carne atrai? Versículo 7. Por isso, a inclinação da carne atrai o quê? Inimizade contra Deus e morte. Morte o quê? Espiritual e morte física também. Porque nesta época, quando for quarta-feira, você abre aí qualquer página da internet, compra um jornal na banca, você vai ver o tanto de desgraça que aconteceu só nesses 4 dias. Todo tipo de coisa horrenda aconteceu. Então, quando você se inclina para a carne, os desejos da carne trazem morte e você vira inimigo número 1 de Deus. E a pior pessoa, entre aspas, para você se tornar inimigo é Deus. Porque você não tem a menor chance de nada. Só se arrependendo e se voltando dos seus maus caminhos. Aí você consegue não ser mais inimigo de Deus e Ele te acolher como filho. E por que a inclinação da carne é inimizade contra Deus? Porque ela não se sujeita às leis, às normas de Deus. Só por isso. Porque a carne inclinada para o pecado, ela transgride as leis de Deus. Por isso ela é inimiga de Deus. Você se torna inimigo de Deus. E os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Você não tem como passar 4 dias fazendo tudo que está na sua cabeça e depois no 4º dia ir lá na igreja pedir perdão e na segunda-feira continuar do mesmo jeito. E no próximo carnaval, e no próximo. Não adianta. Essa pregação nem era de carnaval, já mudou completamente. Mas serve também. Esse é o Deus da Bíblia. Você inclina para a carne, você é inimigo dele. E ponto final. O Deus do ímpio não se importa se você é bissex, se você é trans, se você é lésbi, se você trafica drogas, se você é homo, se você blasfema contra o filho dele. Isso é besteira, é só uma brincadeirinha. Vocês são meus filhos amados, eu amo vocês, do jeitinho que vocês são, é só uma fofura. Olha este vídeo aí. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti, sim. Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim. Esse é mais um dos tolos que eu citei lá no começo. Entendeu? E também assim, esse Deus do ímpio, ele não se importa se você tem perfil no OnlyFans de noite ou de dia, não sei. E aí no dia, você tem um perfil no OnlyFans de dia, né? Fica todo mundo, os malucos acessam lá para ver você fazer tudo quanto é maluquice. E de noite você vai pregar na sua igreja que você construiu, que é tua.
Esse Deus aqui, ele não se importa com isso. Isso é tranquilo. Você pode, né, viajar nos dois universos aí que não tem problema. Você pode ser uma fonte que jorra água doce e água salgada. Não tem problema. Né? Isso é tranquilo. Olha essa maluca aí, que está louca. Ela está completamente louca. O diabo conseguiu deixá-la maluca. E eu quero sim, daqui uns 5 anos, ter uma igreja. E eu quero sim, daqui uns 5 anos, ter uma igreja. Então não tem problema nenhum. Você tem perfil no OnlyFans e de dia e de noite você quer ser pastora. Você quer ser pastor, né? Teve caso aí de pastor que era de aluguel e de noite ia pregar o evangelho. Então não tem problema nenhum. Esse Deus do ímpio, ele aceita tudo isso tranquilo. Sem punição, nada, não tem problema. Nada disso tem importância para ele. Porque ele é só amor, é um Deus amoroso, ele é só amor. Ele não vê nada. É os 3 macaquinhos, não vê, não ouve e não fala. Romanos 6, 12, 13. Portanto, que o pecado não reine em vosso corpo mortal, de modo a obedecerdes às suas paixões. Nem ofereçais os membros do vosso corpo como instrumentos de injustiça. Não ofereçam os instrumentos do vosso corpo para instrumento de pecado, para pecar, mas oferecei-vos a Deus como vivos, que vieram da morte para a vida, ou seja, que se arrependeram dos seus pecados, retornaram dos seus maus caminhos e estão aos pés da cruz, aos pés de Cristo, fazendo a vontade dele. Ou seja, o que significa isso? Sair da morte para a vida. Ele é a vida. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho para Deus e é Jesus. Ele é o mediador. Ele que faz a mediação entre nós e Deus. Ele não diz na palavra dele: eu sou um dos caminhos. Não. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo o resto é subterfúgio de Satanás. São obras do diabo. Então, oferecei-vos a Deus como vivos que vieram da morte, da vida antiga, para a vida nova com Cristo. E lhe ofereçais os membros dos vossos corpos como instrumentos da justiça. Mais um do Deus da Bíblia. Ele é um Deus que deve ser temido. Hebreus 12, 25 e 29. Tomem cuidado para que não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia na terra, que está falando dos apóstolos. Essa carta aos Hebreus está dizendo para os hebreus assim: vocês tomem cuidado, para vocês não recusarem aquele que fala, aquele profeta que está falando da palavra para vocês. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia na terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele de que nos adverte dos céus. Eu não estou falando essas coisas na minha cabeça, eu não escrevi tudo isso na minha cabeça. É Deus advertindo do céu, usando a minha mente e a minha boca para advertir você que está aí do outro lado. Versículo 29. Porque o nosso Deus é purpurina, estrelinhas e só amor. É isso que está dizendo aí? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não tem lero-lero com Deus. Não tem meio termo com Deus. Está entendendo? Esse é o Deus da Bíblia. Agora vamos para o Deus dos ímpios. Eu sou bonzinho.
fofinho. Eu não me iro com ninguém. Não exijo que vocês me temam, não. Não precisa ter medo de mim, não precisa ter sentimento de respeito para comigo. Não precisa me obedecer. Não precisa nada disso. Nós estamos no século XXI. Tudo tranquilo, relaxa. É um Deus de paz e amor. Eu sou um Deus de paz e amor. Eu não faço guerra com ninguém. Eu não pulo ninguém, não mando ninguém para o inferno. Não, vai todo mundo na carruagem colorida para o céu. Deus da Bíblia não considera todos seus filhos. Agora vai ter gente que vai endemoniar aí, vai gritar, vai espernear, vai falar, mais um herege. Efésios 1, de 1 a 5, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos. Essa aqui é uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo para os crentes de Éfeso. Santos aqui significa crentes fiéis em Cristo, que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos materiais, dinheiro, fama, carro, casas, é isso que está dizendo aí? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4: como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes do mundo ser mundo, Deus já tinha escolhido aqueles que são dele, para sermos santos e sem mancha, na presença dele em amor. Agora o versículo 5: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si, segundo a satisfação da sua vontade. Não somos todos filhos de Deus. Filho legítimo de Deus é só Cristo. Só Cristo é filho de Deus. Nós, quando aceitamos a morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados, Ele nos adota. Nós somos filhos adotivos de Deus. Adoção, no grego, significa ruiotésia, que significa natureza e condução dos verdadeiros discípulos de Cristo, que, ao receber o Espírito de Deus em suas almas, tornaram-se filhos por adoção. Então, não são todos filhos de Deus. O Deus do ímpio: todos vocês são meus filhos. Todos vocês são. Ladrão, assassino, viciado, pedo, todos vocês são meus filhos. Mesmo que vocês não se arrependam, vocês são meus filhos amados, ó, fofuras do meu coração. Não são. Se você não se arrepender dos seus pecados e voltar dos seus maus caminhos, você é considerado inimigo de Deus e ponto final. Você não é filho de Deus. O Deus da Bíblia, ser meus discípulos, traz muitos desconfortos. Mateus 10, já estou terminando já, 34 a 38. Mateus 10, 34 a 38. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim. É Jesus falando. Mas, não vim trazer paz, mas espada.
Espada significa divisão. Jesus veio trazer divisão. Dividir bodes de ovelhas. Ímpio de discípulos. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Se prepare para quando você disser que não quer mais saber de bebedeira, de balada, de mulherada, de homarada, não quer mais saber de bagunça, as pessoas mais próximas de vocês, de você, vão rir da sua cara, vão te desprezar, te menosprezar. Por isso que ser discípulo de Jesus traz desconforto, porque o seu familiar não vai aceitar que você não fala mais palavrão, que você não pega mais um monte de mulher. Ele não vai aceitar que você não bebe mais. Então se prepare. 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então o Deus da Bíblia, Jesus, ele não aceita que você deixe de servi-lo, que você deixe de obedecê-lo, para obedecer pai, para obedecer mãe. Fala, não vai ser cristão não. Não quero que meu filho e minha filha sejam cristãos. Aí você, para não magoar, você recua. Então quando nós escolhemos nossos familiares, e aqui não está falando, irmãos, para você abandonar a família, não é isso. É que entre escolher fazer de Deus e de Jesus a sua prioridade, você faz as pessoas da sua família, você não é digno dele. É isso que ele está dizendo. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Agora há pouco aí se converteu um MC, mas faz pouco tempo aí, ele se converteu, abandonou o funk e vai viver para Jesus agora. Ih, mas cara, estão caindo na alma desse cara, ele está tendo que pagar a multa de show que ele não vai mais aí, 3 milhões de reais, só de multa. Então, aquilo que eu disse aqui, ser discípulo de Jesus, ele mesmo diz que não é fácil, não é moleza. Você não vai viver um mar de rosas. Então, agora o Deus do ímpio diz assim, vim trazer paz ao mundo. O anti-Machia, o anti-Messias, o anticristo, ele vai se acender no poder, não vai demorar muito. E ele vai enganar muitas pessoas, inclusive os cristãos que estão desviados, que apostataram da fé. Vai dizer, eu vim trazer paz ao mundo, ele vai arrumar a economia, a segurança pública, vai ter comida para todo mundo. Ele vai enganar as pessoas um tempo aí, uns 3 anos, 3 anos e meio. E depois desse tempo ele vai revelar quem ele realmente é. O Deus da Bíblia, quem é amigo do mundo é meu inimigo. Tiago 4, 1 a 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não surgem dos prazeres que lutam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E quando pedem, não recebem, porque pedem com motivo errado, para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Então as pessoas pedem, que querem ser ricas, querem ter dinheiro, para o seu próprio bel prazer. É um exemplo que Tiago está dando aqui. E aí a pessoa não recebe. Por quê? Porque pede para si só. Não pensa em outras pessoas. A pessoa fica rica, abandona Deus, abandona a família.
abandona a esposa, que está com o cara desde quando ele só tinha um chinelo havaiana com prego e um short da Adidas, aqueles curtos de antigamente. Abandona os filhos e quando não consegue, inveja e mata aquele que tem para ter aquilo que o outro tem que ele não tem. Fazem guerras, que as guerras estão acontecendo agora. É só por poder, por causa do poder. E quando pede, não recebe, porque pede por motivação errada, para gastar em vossos prazeres. E aí, Deus considera essas pessoas, chama elas de infiéis. Vocês não sabem que a amizade do mundo, vocês querem as coisas do mundo. Quando você tem amizade com o mundo, você é meu inimigo. Quando você é amigo do mundo, você se faz inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? É seguir as tendências, os comportamentos daquelas pessoas que eu li no começo. As novelas, elas mostram que o certo é trair o marido, mandar no marido, bater de frente com o marido, ter amantes, não cair que casamento é coisa antiga, é besteira. É isso que essas novelas ensinam. E o que o Deus do ímpio diz? O mundo é uma Disneylândia. Vivam como se não houvesse amanhã. Como se vocês nunca fossem morrer. Aproveitem todos os prazeres do mundo. E todos os prazeres do mundo. Tudo que te oferecerem, vai com tudo. Mergulha de cabeça. Porque a vida é uma só. E você tem que viver de, sabe? Irmãos, eu não estou dizendo aqui que é proibido curtir uma praia, curtir um clube, curtir um restaurante com a sua família. Eu não estou dizendo nada disso, curtir um sítio no final de semana. O que eu estou dizendo é o que as pessoas fazem hoje em dia. É só prazer. Prazer, prazer, o mundo, ganhar dinheiro, trabalhar que nem louco. Eu quero ganhar o mundo. O que a própria palavra já diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitas pessoas hoje vão perder as suas almas. Muitas pessoas hoje vão morrer no pecado, sem ter conhecido a verdade. Vão morrer hoje, vão morrer amanhã, vão morrer depois de amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, no ano que vem. Infelizmente, essa é a verdade. E esse vídeo, eu duvido que vai ter muito alcance, porque ninguém quer ouvir isso. A pessoa quer ouvir que vai ficar rica, milionária, que ela é a fofura do papai. É isso que ela quer ouvir. 1 João, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. 1 João 5, 18, 19 e 20. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, Jesus, que nasceu de Deus, o protege e o maligno não o atinge. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você começa a viver uma vida sem pecado, de arrependimento. O diabo, ele não pode te tocar. Ele não pode te tocar. Vai ler em Jó. O diabo, ele fez uma aposta com Deus sobre Jó. Falou, Deus falou para o diabo, viste meu servo Jó? Como é fiel a mim? O diabo virou para Deus e falou, claro, você dá tudo para ele. Ele tem família, tem carro, tem casa na praia, tem fazenda, tem gado, cabeça de gado. É lógico que ele te obedece. Você dá tudo para ele, ele tem tudo. E aí Deus falou, pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele. Por quê? Porque Jó era temente a Deus. Deus tirou tudo dele. O diabo pôs até doença nele, que ele se coçava com um caco de telha. Mas ele nunca blasfemou contra Deus. E depois, se você quiser, você lê o fim da história de Jó. Você vai ver o final que ele teve. Se o maligno tocou na vida dele ou não. Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus não é o que fala que você pode fazer tudo o que você quiser, não. É aquele que, por mais que você ache que ele esteja sendo mal, esteja tolhindo a sua liberdade, ele está fazendo aquilo para o seu bem.
último exemplo do Deus da Bíblia. Todos comparecerão diante de mim, do meu tribunal, para que cada um receba de acordo com as suas obras, praticadas seja por meio do corpo, seja por boas ou más obras. Está lá em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, 10 e 11. Diz assim: pois é necessário que todos nós sejamos manifestos perante o tribunal de Cristo. Então não pense você que você transgredindo o pecado, aliás, transgredindo a lei, você não vai estar diante do tribunal. Você transgredindo a lei da terra, você comparece diante de um juiz. E espiritualmente também é assim. Quando eu transgrido as leis de Deus, os mandamentos dele, quando eu morrer, eu vou estar diante do tribunal dele, porque ele vai me julgar, porque ele é o soberano juiz. Não é o STF, os urubus de lá, não. Deus é o soberano juiz. Ele está acima de todos esses. Pois é necessário que todos nós sejamos manifestos perante o tribunal de Cristo, para que cada um ganhe de acordo com o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou mal. Então, se você morreu aí no dia do carnaval, no dia de todos comparecermos diante do tribunal de Cristo, você vai estar lá e você vai responder pelo que você fez com o seu corpo, que no caso do carnaval você não está fazendo nada de bem para o seu corpo. Você vai responder por isso. E se você é uma pessoa que fez coisas boas com o seu corpo, através dele, né? Não é com, mas sim através dele, você também será julgado, mas para o gozo eterno de Deus. Já o que fez coisas, mas através do seu corpo, será julgado e condenado ao tormento eterno. Esse é o Deus da Bíblia. A Bíblia diz que nós não precisamos temer o homem, que só mata o corpo, só mata a carne, mas que nós devemos temer a Deus, que além de matar o corpo, manda o corpo e a alma para o inferno. É esse que nós temos que temer. Então, se o seu pastor fala que você não tem que ter medo de Deus, fala para ele, você está falando besteira aí, que a palavra não diz isso. Agora vamos ver o Deus do ímpio. Você é livre para viver da maneira que quiser. Não deve satisfação a ninguém, para mim, para ninguém. Você não deve satisfação para ninguém, você deve satisfação só para você. Você está fazendo o que te faz feliz? Está tudo certo. Está tudo tranquilo. Está tudo paz e amor. Mesmo assim você vai para o céu. O papai está garantindo. Papai, papai do amor, está garantindo para você. Você vai para o céu. Mesmo fazendo um monte de besteira que você faz. Fica tranquilo. Romanos 6,16. Eu sei que o vídeo está longo. Eu sei que às vezes você não está acostumado, né? Leitura bíblica. Fica aí só uma de balela, a gente rodopiando, falando besteira e lê a palavra que é bom, nada. Mas aqui é leitura bíblica. Romanos 6,16. Não sabeis que sois escravos daquele a quem vos apresentais para obedecer, como servos. Não sabeis vós que sois escravos daquele a quem vocês se apresentam para servir, para ser servo dele, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Resumindo, se você se apresenta para ser escravo do diabo, você está caminhando para a morte. Se você se apresenta para ser escravo de Deus, como eu aqui estou sendo, e eu não sou melhor que ninguém, eu só escolhi esse caminho, eu estou me apresentando para a obediência da justiça. Tanto que aqueles que são escravos do diabo, são escravos de espíritos, eles chamam a pessoa de cavalo. Você é cavalo do espírito X. E quando você é escravo de Deus,
Ele te chama de filho, de amigo. Esse é o tratamento diferente do Deus da Bíblia e o Deus do ímpio. Então, meus irmãos, eu concluo aqui, esses são os dois tipos de seres espirituais que existem no mundo, que estão travando uma luta pela sua alma. E o Deus bíblico vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes estão aí, comendo comida podre do carnaval, e o inimigo vai ceifar muitas vidas para ele. Não tem como escapar disso. Temos dois seres com visões e princípios morais completamente diferentes, antagônicos. De um lado temos o Deus verdadeiro e soberano da Bíblia, que fez chover enxofre e fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e destruiu por completo, por causa do quê? Dos pecados que existiam naquele lugar. O Deus das ovelhas, que tudo pode, pois Ele é criador de tudo e tudo pertence a Ele. Portanto, as regras e as leis e as normas que regem o mundo, quem dita é Ele. O inimigo, o diabo, não dá um passo à frente sem que Deus solte da coleira. E aí entra aquele velho ditado: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E do outro lado temos o Deus dos bodes, que quer através dos incautos, né? Os incautos, Xuxa, Renekivides e tantos outros aí, esses esquerdistas aí, artistas, né? Querem ressuscitar Sodoma nos tempos de hoje. Hoje nós estamos vendo Sodoma se apresentando aí. O Deus que é a lacrolândia artística e os pseudos intelectuais adotaram para si e adoram proclamar para a bolinha fechada deles, para o clubinho deles, esse Deus é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Satanás, que é um péssimo imitador de Deus. Como eu expliquei lá no começo, ele pensou: bom, Deus criou o homem e a mulher e os animais, eu vou criar a mulher com mulher e homem com homem, e eles podem transitar de homem para mulher, de mulher para homem, de homem para bicho, entendeu? Ele criou isso aí. Então ele é um péssimo imitador de Deus. Tudo que ele queria é ser adorado. E ele está sendo adorado hoje e é adorado por muitas pessoas. Então ele quer... ele é um péssimo imitador de Deus, porque ele queria ser Deus. Então, como ele está condenado e não existe perdão para ele, sua missão é arrebanhar pessoas distraídas, incrédulas, incautas, arrogantes e soberbas, como essas que eu citei, usando pessoas poderosas, líderes religiosos, personalidades, líderes políticos, a mídia e falsas religiões, ensinando que o liberalismo é o caminho para uma vida feliz. E eu termino com Mateus 24, 24. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não se assustem se nos próximos dias aí aparecerem profetas fazendo milagre, fazendo cair fogo do céu, né? Porque eles precisam enganar o maior número de pessoas possível. E os escolhidos, se eles pudessem, eles enganariam até eles. Mas isso não é possível. Então, meus irmãos, essa palavra que eu quero deixar para vocês. Existe o Deus da Bíblia, que muitos não querem aceitar, e o Deus do ímpio, que aceita tudo, que é democrático, que não castiga ninguém, que não disciplina ninguém, e que você é livre para fazer o que quiser. Então eu espero que essa palavra atinja o seu coração. Eu espero que se essa palavra alcançar uma única vida, eu já estou feliz. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.